E agora nós continuamos o nosso programa aqui com meu amigo Dr. Newton Oliveira, advogado especialista na área previdenciária. Ele participa aqui do nosso programa. Lembrando você de casa e de todo o nosso Brasil que acompanha o Sul de Minas em Foco, que você pode participar mandando perguntas através do nosso WhatsApp 359-8853-9542. Manda suas dúvidas, participa conosco aqui. Hoje a gente não vai responder dúvidas, a gente vai apresentar temas. A gente ficou alguns programas aí respondendo dúvidas. Você pode mandar nos próximos programas o Dr. Newton, o Dr. Amaury, eles participam aqui conosco para esclarecer as dúvidas, mas hoje eu vou falar de um tema que gera muita preocupação e muita dúvida, que é o trabalhador rural, como que está o esquema, né, de aposentadoria para o trabalhador rural. O Dr. Newton está aqui para responder para a gente, né, Dr. Newton? Uma dúvida constante aí dos profissionais que atuam aí na área rural, aposentadoria rural. Como que está esse formato? Ele mudou também para quem trabalha na zona rural? Conta com a gente aí, para a gente, um prazer novamente recebê-lo aqui no Sul de Minas em Foco. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez, é um prazer estar de volta no seu programa para a gente trazer um pouco mais de informação, né, em relação ao direito previdenciário. E hoje, especialmente, a gente tratar de um assunto bem peculiar, né? Porque, apesar do trabalhador rural ser um segurado obrigatório do INSS, do Regime Geral de Previdência Social, ele tem algumas peculiaridades com relação à comprovação desse tempo rural, né? Na verdade, o trabalhador rural ele tem uma séria dificuldade de comprovar esse exercício da atividade rural. Então, que ele tem direito à aposentadoria, tem direito aos benefícios do INSS, isso é certo, né? Benefício de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive com o acréscimo do tempo rural, eventualmente trabalhado na roça, né? Tem também a aposentadoria híbrida, os benefícios por incapacidade, pensão por morte, que é concedida aos beneficiários do trabalhador rural. Então, todos esses benefícios, né, são garantidos ao trabalhador rural ou aos seus dependentes. Mas, como eu disse no começo, existe aí uma séria dificuldade desse trabalhador rural em comprovar esse exercício da atividade rural e aí ter o seu direito resguardado junto ao INSS. Em especial, né, vamos tratar aqui o que mais se fala, né, o que mais se vê é a questão da aposentadoria por idade. O trabalhador rural, ele tem direito a uma aposentadoria por idade, né, comprovados aí 15 anos de exclusivo exercício de atividade rural. É bom a gente ressaltar que esse trabalhador rural, ele pode ser um pequeno produtor proprietário, ele pode ser diarista ou boia fria, aquele que trabalha para outro, né? E a situação dele é ainda mais complicada para comprovar esse exercício da atividade rural. Então, esse trabalhador rural, o pequeno produtor, o segurado especial, como é chamado, ele comprovando aí 180 meses de atividade rural, mesmo que de forma ininterrupta, ou seja, ele não precisa comprovar os últimos 15 anos de atividade rural quando do requerimento administrativo. Então, o homem e a mulher, para começar, trabalhadores rurais que têm direito à aposentadoria por idade, eles têm um benefício, uma redução de 5 anos na idade. Então, o trabalhador urbano homem, ele se aposenta aos 65 anos. O trabalhador rural, aos 60. A mulher, aos 60 anos. A trabalhadora rural, aos 55. Então, esses trabalhadores rurais, que exercem atividade exclusivamente rural, né, em regime de economia familiar, ou mesmo de forma individual, eles vão ter direito à aposentadoria por idade se comprovados 15 anos de atividade rural, mesmo, como eu disse, que de forma interrupta, né? Então, ele pode pegar 7 anos lá de trás, depois ele afastou para uma outra atividade, mais 5 anos e mais 7 anos. Então, aí vai ter tempo mais que suficiente para aposentadoria por idade. Nesse ponto, doutor Newton, até aproveitar para perguntar, se a pessoa trabalhou parte na zona rural e parte na cidade, isso mescla? Como que fica nesse sentido? E nós temos, inclusive, nessa situação, nós temos duas questões aí possíveis, né? O trabalhador que é trabalhador rural e
deixou de ser trabalhador rural e foi para um regime para autônomo ou para o regime urbano, né? E foi trabalhar como empregado, ele tem a opção de ter uma aposentadoria híbrida, né? Que é a aposentadoria mista que a gente fala, ou se ele aposentou, se ela aposentou por tempo de contribuição, ele pode somar esse tempo de contribuição anterior a 91, sem que haja necessidade de indenização junto ao INSS, para ter um benefício melhor, ou até mesmo para aposentar mais cedo, né? Então, se, por exemplo, ele tem aí 20 anos de atividade urbana, o homem, né? E trabalhou lá 10 anos na atividade rural, se esses 25 anos, inclusive, é bom a gente destacar que é uma questão importante, se ele comprovar, somados rural e urbano, 35 anos, antes da emenda constitucional de 2019, ele tem direito adquirido, inclusive, não vai se sujeitar às regras novas, né, às regras de transição da emenda constitucional 103 de 2019. Então, é bom ficar atento quanto a isso. Eu ainda tenho que contribuir mais 5, mais 6 anos. Mas aí você pergunta para o segurado, mas você iniciou o trabalho quando? Eu trabalho desde sempre trabalhei na roça, desde criança. Esse tempo que ele trabalhou na roça, junto com a família, né, dependendo da época, a partir de 12, a partir de 10 ou 14 anos, aí depende do período, é variável de acordo com o período, né, com a legislação aplicável a cada período. Mas dependendo do período, ele pode contar a partir dos 10 anos de atividade rural. Então, havendo aí documentos, início de prova documental, ele pode pegar esse tempo rural, somar o tempo urbano dele, o tempo de carteira assinada, o tempo de contribuinte individual, o tempo de empresário, e ter aí um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido, tá? Ou ele pode também, o segurado que cumpriu aí o tempo de carência, né, da aposentadoria por idade, mas ele tem aí um tempo adicional de trabalho rural, mesmo que seja próximo do requerimento, posterior ao 91, ele pode requerer, inclusive, a aposentadoria híbrida, né, que é a aposentadoria mista. Nesse caso específico, não é aplicado, não é permitido a aposentadoria mais jovem, mais cedo. Ele tem que aplicar, ele tem que trabalhar no sentido da idade normal, comum dos 60 Isso, ele vai cair na regra do trabalhador urbano, né? O homem 65 e a mulher agora teve uma majoração a partir do ano que vem, 62 anos. Este ano ainda 61 anos e 6 meses. Então, que aumentou 6 meses a cada ano a partir de 2019, né? Então era 60, passou para 61,5, 62, agora tem 62,5 e a partir, desculpa, esse ano está em 61,5 e a partir do ano que vem 62 anos. Milton, só para aproveitar assim, a deixa nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa, ela trabalhou a vida toda na zona rural, mas de repente não trabalhou com carteira assinada. A gente tem muitos casos nesse sentido, né? Como que a pessoa pode fazer para comprovar? Uma testemunha, por exemplo, serve como comprovação? Para a comprovação dessa atividade rural, a prova exclusivamente testemunhal, ou mesmo que seja, às vezes o pessoal nos procura aqui no escritório e fala, mas eu trabalhei para fulano, ele me dá uma declaração. Isso não é prova documental. O INSS, a legislação, interpreta isso como prova testemunhal. Então, não é permitido comprovação de atividade rural através de prova exclusivamente testemunhal. Há necessidade de ter o início de prova documental. Que tipo de prova é essa? Né? Quais documentos podem ser? Os mais variados possíveis, né? Desde aí uma certidão de nascimento dos filhos, certidão de teor, que consta lá a qualificação dos pais, ou certidão de casamento desses pais, desse trabalhador, desse segurado, título de reservista antigo, né? Espelho do reservista, tinha um espacinho lá, inclusive, do trabalhador rural, era escrito a lápis, lavrador, agricultor. E isso vale como início de prova, né? Prova contemporânea ao início da atividade rural. Cartão de vacinação também, cartão de vacinação antigo, tinha um espacinho lá que o cidadão declarava a atividade dele. Então, se ele declarou que a atividade dele atividade rural era de lavrador, esse documento também vai ser usado como início de prova documental. Declaração de produtor rural, para quem é proprietário, para quem é parceiro, para quem é meeiro, nota fiscal de algum insumo adquirido em qualquer tempo aí,
serve, ou de comercialização de algum produto, tá? Isso também é válido. Inscrição ou cartão do sindicato dos trabalhadores rurais. Não pode ser sindicato do empregador rural. O empregador rural, ele é contribuinte individual, é outra situação. Ele é um empresário rural, certo? Então, aí ele exige, a legislação exige que ele tenha recolhimento. Então, é outra situação. Mas o segurado produtor, ele tem que ter inscrição no sindicato dos trabalhadores rurais. Agora, o doutor Nilton, nesse sentido, a gente tem aí exemplos. No passado, as pessoas que trabalham na zona rural tinham mais dificuldades para comprovar aí, o seu tempo ali de trabalho. E hoje continua essa mesma burocracia, ou o INSS adapta hoje com essas novas tecnologias e se torna mais fácil a pessoa comprovar que realmente ela prestou serviço no campo, numa lavoura ou numa agricultura familiar, por exemplo. Lucas, hoje, com essa questão de, como você disse aí, de tecnologia e também a questão de informação, eu acho que facilitou muito para o trabalhador rural fazer prova dessa atividade rural dele, desse exercício da atividade rural. Acho que eu tenho familiares, né, trabalhadores rurais aí, a gente vê que de bons tempos para trás não, era totalmente informal o trabalho, então não tinha... Era tudo no fio do bigode, né? Meus tios exploravam propriedade ali em Cachoeira de Minas, os contratos eram de boca, não tinha contrato de meação, contrato de arrendamento, nada disso. Isso existe de 20 anos, 25 anos para cá. Então, quando eles começaram lá atrás, era só na conversa mesmo. Então, assim, mas tinha, por exemplo, uma nota fiscal de um insumo que eles compravam. Então, isso vale como prova, né? Outra coisa tinha um cartãozinho, lembrei aqui agora, de um cartãozinho antigo do INAMPS e INPS, eu já vi isso várias vezes. Quando o segurado era trabalhador rural, vinha carimbado trabalhador rural nesse cartãozinho. Isso é uma prova de que o próprio INSS reconhecia que essa pessoa era trabalhador rural. Isso é uma prova excelente, diga-se de passagem. Hoje a gente tem outra questão também que você levantou aí, essa questão do acesso à informação. A gente tem o programa de saúde familiar. Então, todas as prefeituras mantêm um programa de saúde familiar. E esse programa atende também os trabalhadores rurais. E muitas das vezes na roça, no ambiente de trabalho dessas pessoas. Essa ficha de cadastro do PSF serve também como início de prova documental. Isso é um documento extremamente importante para, aí sim, fortalecido com a prova testemunhal, né, somando aí, juntando as duas coisas, a prova testemunhal e o início de prova documental, garantir que esse segurado tenha reconhecido o seu direito à aposentadoria, um auxílio-doença, ou até mesmo a pensão para os seus dependentes, né, na eventualidade aí, mas que tenha garantido os seus direitos junto ao INSS. Olha, você que está acompanhando o nosso Sul de Minas em Foco, que se quiser participar mandando perguntas, é só encaminhar pelo WhatsApp 359-8853-9542, também pelo nosso e-mail, suldeminasinfoco@gmail.com, você pode participar e fazer como vários telespectadores de todo o Brasil que mandam suas perguntas, mandam suas dúvidas, e a gente tem sempre esse espaço aqui para esclarecê-las. Então, hoje o Dr. Nilton está orientando você que é trabalhador rural, às vezes muita gente acompanhando a gente, o estado de Minas Gerais é muito grande, então tem muita gente que trabalha na roça, a gente sabe que a agricultura familiar hoje é o potencial aí do desenvolvimento do nosso país, é o que está ajudando a salvar a economia. Então, de repente, você tem alguma dúvida e quer esclarecer, pode encaminhar, que aí nos próximos programas a gente vai de novo abordar esse tema aqui para esclarecer as dúvidas de vocês que estão nos acompanhando. Muito importante essa participação. Doutor Nilton, para a gente estar encerrando as suas considerações finais. Lucas, eu gostaria de destacar aqui um ponto bem importante, que a gente falou aí daqueles que buscam os seus benefícios previdenciários, seus direitos junto ao INSS, mas é a situação daqueles que já se aposentaram. Aquele trabalhador, aquele contribuinte do regime geral de previdência social que já se aposentou, por exemplo, por tempo de contribuição ou por idade, nos últimos 10 anos, e ele tem um tempo de atividade rural que não foi computado nesse benefício, é possível ele discutir para que esse tempo seja incluído no benefício, né? E aí o benefício sofre uma revisão para melhorar o valor do benefício. Inclusive, essa questão é aplicável também para aqueles segurados do regime próprio. Aquele que aposentou, por exemplo, no Estado, na União, no município,
Ele pode pegar o tempo rural dele e levar para somar tempo lá no órgão, no regime próprio, né, para ter um benefício melhor. Então, é importante a gente atentar para essa questão aí, não só daqueles que já se aposentaram, daqueles que pretendem aposentar, mas também daqueles que já se aposentaram nos últimos 10 anos aí e deixaram, por algum motivo, deixaram passar esse direito que lhes é assegurado. Então, olha, se você tem esse direito que você acabou de ouvir o Dr. Newton falar, entre em contato com a gente, mande suas dúvidas, suas perguntas, 359-8853-9542 e corra atrás dos seus direitos, né, doutor Newton? É muito importante esse quadro aqui para que o telespectador possa aí, se informar do que acontece, porque a gente sabe que é muito complicado essas regras, essas mudanças, e uma pessoa comum geralmente não vai conseguir compreender, e nada melhor como vocês, advogados, estarem aqui esclarecendo as dúvidas. Exato, exatamente. Doutor Newton, mais uma vez, obrigado, agradecemos aí sua parceria aqui com o nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Newton. Nosso programa continua. A gente tem um recadinho importante para vocês agora. Mês de aniversário é no Grupo Selinho. Durante todo o mês de junho, super ofertas de baterias 60 amperes a partir de 12 vezes de R$19,90. Óleo de motor a partir de R$15,90. E agora trazemos uma super novidade. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão de crédito. Compre nas lojas varejistas e concorra a uma Smart TV 50 polegadas. Especial mês de aniversário. Olá, amigos e crentes! Estou aqui para convidar vocês para virem participar com a gente dos 37 anos do Grupo Selinho. Nós, do Grupo Selinho, estamos nesse mês de aniversário com diversas promoções. Você é nosso convidado. Venha até nossas lojas, pois estamos com os preços maravilhosos. Nós temos 40% de desconto em vários itens. E ainda temos uma novidade. Qualquer valor comprado nas lojas do Grupo Selinho, você pode pagar em 12 vezes. Mês de aniversário, só o Selinho tem. Venha para o Grupo Selinho. Mês de aniversário é no Grupo Selinho. Durante todo o mês de junho, 40% de desconto em amortecedores Nakata e Corven, correias dentada e kit correia dentada, pastilha de freio Cobrec. E agora trazemos uma super novidade. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão de crédito. Compre nas lojas varejistas e concorra a uma Smart TV 50 polegadas. Especial mês de aniversário. Bom, a gente sabe que o inverno está chegando e que as pessoas aí, muitas vezes, elas acabam sofrendo, né? Ainda mais quando o tempo muda, já dá aquela chuvinha, já esfria, as temperaturas caem. Aqui no sul de Minas, nós que geramos o programa Sul de Minas em Foco, do sul de Minas para todo o Brasil, aqui geralmente esses termômetros chegam a menos 2, 3 graus negativos com formação de geadas. Então a gente tem que ser solidários. E a Prefeitura de Pouso Alegre, através do nosso prefeito, Coronel Dimas, tem feito um trabalho muito importante, dando sequência aí à gestão do nosso ex-prefeito Rafael Simões, que agora é pré-candidato a deputado federal e que fez um trabalho espetacular aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas, e que lança seu nome agora para a disputa de uma das cadeiras do Congresso Nacional como deputado federal, deixou esse legado para o nosso prefeito Coronel Dimas, que com maestria está fazendo um trabalho espetacular. E a gente tem um recadinho importante de solidariedade para as pessoas que moram em situação de rua e que a Prefeitura de Pouso Alegre está preocupada com eles. Confira esse recadinho aí.
pessoal, infelizmente não dá mais tempo, estamos chegando ao fim dessa edição do programa Sul de Minas em Foco. Quero agradecer seu carinho, sua audiência. Lembrando você que o Sul de Minas em Foco vai ao ar toda sexta-feira, 10 da noite, tanto pela Rede América, no canal 3.1 aqui de Pouso Alegre, 59.1 em Belo Horizonte, em outras regiões aqui, pelo satélite, né, pela parabólica digital, também você acompanha em todo o Brasil, e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80, aparece aí, se inscreva no nosso canal, que você também acompanha aí esse programa também em tempo real, toda sexta-feira, às 10 da noite, pelo nosso canal no YouTube. E agradeço o carinho, agradeço a audiência. Nos encontramos no próximo Sul de Minas em Foco. Obrigado, forte abraço, tchau.